Se você não define um plano para a sua vida, um plano será definido para você. Se você não escolhe um caminho será escolhido para você. E infelizmente muitas pessoas adotam inconscientemente caminhos aleatórios ao longo da própria vida, sem nunca refletir sobre o que nós falaremos aqui neste episódio. No Brain Power nós acreditamos na criação ativa da nossa própria realidade, mas infelizmente a maioria das pessoas vive sem um plano. E olha que eu ensino como reprogramar o seu cérebro há literais 10 anos. E neste episódio eu vou compartilhar aquilo que é o principal entendimento que você precisa de fato ter e aplicar na vida se você realmente quer dar um reset completo e mudar de patamar os seus resultados. E para isso existem 3 níveis de como você organizar a sua vida e somente um deles funciona. Nesse episódio eu vou ensinar os 3 de uma forma absolutamente aberta para que você de fato escolha qual é o caminho que mais se aplica a você. E se você é uma pessoa que sente que você está ali sempre a um passo de uma mudança significativa na vida, mas nunca consegue de fato dar este passo, então eu quero que não somente você preste atenção nesse conteúdo, pegue talvez um caderno para você anotar os pontos principais, mas também deixe a gente saber que conteúdos assim são importantes para você. Então é só você deixar o seu like, clicar aqui embaixo para se inscrever, aproveita e ativa o sininho, assim você recebe mais e mais conteúdos aqui do canal e a gente também fica sabendo quais conteúdos realmente geram valor para você. E o conceito principal para que você entenda exatamente como arquitetar a sua vida é você entender que você não deve somente pensar nos seus próximos passos, e sim nos seus próximos movimentos. Eu sei que parece a mesma coisa, mas é exatamente o não entendimento da diferença entre essas duas variáveis que faz com que grande parte das pessoas se prendam nos 99% e jamais cheguem ao grupo do 1%. O fato é, não é a mesma coisa. Próximos passos são basicamente aquelas ações imediatas e sequenciais que você faz para alcançar um objetivo. Por exemplo, se você quer aprender a andar de bicicleta, o que você faz? Basicamente, talvez a primeira coisa seja comprar uma bicicleta, depois você treina com rodinhas, depois, sei lá, você vai fazendo os passos até que de fato você consiga andar de bicicleta. Esse é um plano linear, onde cada ação leva diretamente à próxima. Mas isso é simplesmente o básico. Os próximos movimentos na sua vida envolvem uma dimensão completamente diferente sobre o entendimento da vida. Pense que você está neste exato instante jogando xadrez. De repente, nós estamos jogando xadrez. O que acontece? A cada movimento que eu faço no tabuleiro não afeta somente as peças imediatamente ali ao redor, mas afeta o jogo inteiro, abrindo novas possibilidades, novos desafios, ou seja, um movimento muda todo o jogo. Apesar de ainda ser xadrez, mas as estratégias são completamente diferentes a depender do primeiro movimento. Não é apenas sobre o que fazer a seguir, mas sobre como cada ação altera o contexto e abre novas possibilidades. E pensar no xadrez é uma forma de simplificar, porque no fundo, a vida é exatamente a mesma coisa. Quando você diz não para um caminho, aquele caminho se fecha, mas ao mesmo tempo, novos caminhos se abrem. Quando você diz sim para alguma coisa, automaticamente muitos caminhos se fecham e alguns outros se abrem. É exatamente isso que nós temos que entender. Ou seja, o entendimento mais importante na vida, se você realmente quer levar a vida de uma forma estratégica, não é somente sobre planejar próximos passos, porque quando você chegar no próximo passo, nem o passo seguinte será o mesmo e nem você será o mesmo. Na vida, o jogo inteiro muda a cada movimento que você faz, repito, abrindo-se novas possibilidades e desafios. E é exatamente por conta disso que as pessoas falham na gestão da própria vida. Ou vai dizer que você nunca se perguntou por que você planeja, mas não faz. E a resposta agora está clara. A vida, ela não é linear. Então vamos para os 3 níveis de planejamento que você pode aplicar na sua vida. O nível 1 é um nível quase que inexistente. É o nível daquele que não planeja. Nesse nível você basicamente vive de uma forma aleatória, vive um dia após o outro, o famoso deixa a vida me levar, vida leva eu, e de certa maneira você vai reagindo frente aos acontecimentos, mas não tem nenhuma direção pré-definida. Muitas vezes isso leva a uma sensação de estar à deriva, às vezes de liberdade, e isso vai confundindo o ser humano, mas a única vertente é:
não há controle algum na vida. O segundo nível é aquele que de fato planeja, mas faz o planejamento de uma forma linear. Aqui o indivíduo faz um plano, desenha às vezes até com todos os detalhes, faz muito bem feito esse plano, mas é um plano sequencial. Literalmente é um passo depois do outro, sem pensar que cada passo muda o outro passo. E é exatamente isso que faz com que a pessoa saiba até a primeira etapa, aquilo que ela deve fazer, e por conta disso ela começa. Mas assim que ela começa, ela para. André, esse então é o famoso muita iniciativa e pouca acabativa? Pois bem, é exatamente esse. No fundo, a gente de fato vai tentando desenhar e não consegue. Então aqui nós já temos 99% das pessoas, a grande maioria sequer planeja, aqueles que planejam fazem de uma forma linear, e isso já deixa muito claro por que somente 1% das pessoas de fato têm controle da própria vida. Esse é o terceiro nível, o nível das pessoas que desenham os próximos movimentos. Nesse nível você não planeja apenas o próximo passo, mas também a mudança de contexto que vai acontecer na sua vida assim que você atingir aquele primeiro passo. E também a nova pessoa que você será naquele novo contexto, o novo ambiente, as novas pessoas, a sua nova realidade. Ou seja, claramente já se torna evidente que isso não é um processo fácil, porque você tem que pensar em muito mais variáveis e muitas vezes a gente sequer conhece a si próprio. Como é que nós poderemos então planejar como nós seremos no próximo nível, se nem no nível atual nós conhecemos como nós somos? Pois bem, isso mostra como de fato o autoconhecimento é essencial para que realmente você consiga ter uma vida alinhada a um pensamento estratégico e não simplesmente o famoso deixa a vida me levar. Você já sabe, não é? Então, para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar. Pergunte a si mesmo: eu estou realmente conduzindo o planejamento da minha vida de forma estratégica? E agora você já sabe que se você está ali nos 2 primeiros níveis, a resposta é um sonoro e muitas vezes incômodo não. Essa, portanto, é hora de você tomar a decisão se você vai continuar sem planejar ou até planejando de uma forma linear, e nós estamos agora num momento muito propício para que realmente você escolha levar a vida de uma forma mais estratégica. Para isso, em primeiro lugar, de forma invariável, você precisa se conhecer, conhecer a sua essência, os seus valores, o seu inconsciente, por que você faz o que você faz, qual é aquilo que é o seu impulso interno, seu impulso natural, qual é a sua natureza soberana, aquilo que você faz de uma forma natural, quando você está simplesmente sem se fazer pressão, ou seja, o que é você para o mundo. Quando a gente sabe exatamente aquilo que nós temos que agregar ao mundo, se torna muito mais fácil desenhar essa jornada, porque em última instância a vida é sobre como identificar aquilo que é a nossa essência e levar para o mundo em forma de gerar valor. Se você então quer ajuda para identificar em profundidade a sua essência, os seus talentos, muitas vezes ocultos, inclusive padrões cerebrais ocultos que te impedem de agir, esse processo de mapeamento eu vou fazer em conjunto, presencialmente com um grupo de pessoas, somado a este processo de desenhar de forma estratégica os próximos movimentos da vida. Foi deste processo que eu literalmente criei tudo aquilo que eu mais dou valor na minha vida, inclusive o Brain Power. E se você quer saber mais detalhes, receber um PDF com tudo que você precisa saber sobre esse evento, clica aqui embaixo nessa descrição do episódio e também tem um comentário fixado com o link para que a gente possa te enviar todos os materiais. E de qualquer maneira o que eu te peço é, não trate a sua vida como um rascunho, porque pode não dar tempo de passar a limpo.